Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Hoje, na nossa reunião do dia 19 de março de 2023, às 18 horas, nós vamos estudar no Evangelho o item 8 sobre o advento do Espírito da Verdade. E no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar pluralidades das existências sobre a reencarnação. As perguntas referentes à reencarnação, elas começam na pergunta número 166 e terminamos na 170. Ok? Então, esse é o assunto da nossa reunião de hoje. Se você quiser participar das nossas reuniões de estudos, mande um comentário aqui embaixo, ok? E a gente vai entrar em contato. Um grande abraço e até. A Conceição. Vamos ver ela entrar. A Marli vai fazer Eila. falta. Hoje. Boa noite. Boa noite. Hoje eu estava esperando a Maria entrar, né? Mas ela não vai entrar. Não, hoje não. Bom, Frio em Portugal? Oi? Muito frio em Portugal? Ainda está um bocadinho, de noite. Mais à noite. Fernanda, boa noite. Fernanda. Oi, boa noite. Oi, Fernanda. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo jóia. Estamos bem também. Tudo bem. Hoje, quem faz a prece inicial é a Eliane. O Evangelho é o Carlos, né? Depois eu leio o Livro dos Espíritos. Vibrações é com a Lucélia, tá, Lucélia? A lista é a Fernanda, viu, Fernanda? E a prece final é o Chico, né? Mas eu acho que a gente já pode começar, né? Já são 6h01. Pode começar. Então, vamos neste momento nos concentrarmos, vamos nos unir em pensamento, vamos agradecer aos amigos espirituais que estão conosco, que sempre vêm nos ajudar, vamos pedir a intuição necessária para os estudos, que eles possam sempre nos intuir. E vamos começar o nosso estudo de domingo, conectado em pensamento através da espiritualidade amiga. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos encerrar hoje o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Avre 1861, Espírito de Verdade. Hoje é o item 8 que nós vamos falar. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma, e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto
mas quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Muito bem. Nós entendemos aqui hoje que o nosso sofrimento, as nossas dores, na verdade, eu penso até assim, né? Todo mundo, a dor, ela é inevitável. Todos que estamos aqui encarnados no planeta Terra, mundo de expiação de provas, temos dores. O sofrimento, ele é opcional. Por quê? Eu posso escolher não sofrer se eu pensar que minha vida real é a vida futura e não essa que eu estou passando. Então, está acontecendo problema comigo? Podem ser problemas profissionais, financeiros, doenças. Se eu ficar cada vez mais com raiva, cada vez mais brigando com esse sentimento, eu vou sofrendo mais, porque eu estou escolhendo esse caminho do sofrimento. É muito difícil para a gente aceitar com resignação. Mas nós não podemos esquecer que resignação não é braço cruzado, não é acomodação. Resignação é, poxa, a doença chegou na minha família. E agora, o que eu faço? Então eu vou me movimentar para fazer alguma coisa para sair daquilo, que é a tal da compaixão, não é dó. Eu preciso me movimentar, eu preciso sair para fazer alguma coisa. Derrotamento e abnegação. Se eu ficar parado, achando que tudo acontece na minha família, que tudo acontece comigo, que o desemprego veio para mim, que o problema financeiro é comigo, eu escolho o sofrimento. Eu preciso alguma coisa fazer. E isso é que pega para a gente que ainda está na questão muito material nossa. Por mais que a gente estude sobre o espiritismo, eu já faz um bom tempo que estou estudando, mas é difícil para a gente, às vezes, aceitar algumas coisas. E esse não aceitar faz com que eu sofra mais. Por quê? Eu podia passar com menos tempo de sofrimento, mas o meu não aceitar, não ser resignado, não sair em busca de uma solução, faz com que eu fique patinando e tendo dor, sofrendo, pisando em cima das minhas dores. Eu preciso entender que tudo aquilo que acontece comigo hoje é coisa que eu estou colhendo lá do passado. E tudo que eu fizer agora é lá no futuro que eu vou colher. Alguma coisa a mais, pessoal? Sobre a dor, né, que você falou, uma outra coisa que acontece quando a gente começa a estudar e a trabalhar pelos outros, né, pelo espiritismo e tal, com certeza é inevitável que apareçam barreiras, né? Barreiras. Elas acontecem, elas surgem, mas a gente tem que continuar, porque é o que o Carlos falou. O que a gente cultivar hoje, a gente vai colher lá na frente. Então, vale a pena insistir, não esmorecer e ir em frente. Nós sempre precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. Eu, sozinho, não consigo chegar a lugar nenhum. Eu preciso me melhorar, porque a melhora individual de cada um de nós fará com que a Terra mude de patamar. A Terra só vai evoluir quando cada um de nós evoluirmos. O que acontece? Evoluir e ser melhor a cada dia, como diz o Marcelo, várias vezes ele já falou nos nossos estudos, nós vamos melhorar coletivamente. Eu deixo de pensar só em mim. Eu busco a minha melhora, mas a minha melhora vai refletir com cada um. Com cada pessoa que eu cruzar no meu caminho, no meu local de trabalho, na minha casa. E sempre a gente deve começar no nosso lar, né? É o primeiro lugar que a gente tem, que a gente precisa dar os nossos passos. E esse lar não é apenas aquele que tem lá seus 4, 5. A gente traz pai, mãe, uma série de pessoas que vêm com a gente, são espíritos que estão conosco há muito tempo. E nós precisamos ir melhorando. Essa melhora individual reflete no coletivo.
que toda vez que eu consigo me melhorar, com certeza, alguma coisa eu vejo no outro de diferente, de melhor. Eu vou começar a deixar de lado fofoca, intrigas, e vou começar a ver o outro com meu irmão. Porque todos nós, desde Jesus, que é o espírito maior que teve na Terra, até os maiores estupradores que nós temos no mundo, assassinos, todos são filhos de Deus. Gostemos nós ou não. Ah, ele é estuprador, pegou uma criancinha. É um filho de Deus, que vai demorar mais do que nós para chegar lá. Mas ele também vai chegar. Ele também vai ter as oportunidades dele. Então, e isto, às vezes, choca a gente. Porque falando no nosso estudo aqui, é muito tranquilo. Desligamos aqui, vamos para uma televisão, pumba, já uma notícia que choca a gente. A gente já dá aquela titubeada. Por quê? É muito fácil entrar nessas notícias. Algo mais, pessoal? Ninguém? Posso passar para o Livro dos Espíritos? Deixa eu colocar meus olhos agora, né? Uhum. Falar sobre reencarnação. Pela importância desse assunto, todos os assuntos são importantes, mas a reencarnação eu acho muito importante a gente ter ela bem clara na cabeça. Então, a primeira pergunta é: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. 166A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. B. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E a última, C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado no corpo, toma outro, ou então, que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Uma pausa para falar sobre isso. Quem acredita em uma força maior, né, o Criador, Deus, seja lá como vocês chamem, e acredita numa vida espiritual, a reencarnação é a única resposta viável para nós. Porque, veja, a ideia de que nosso espírito é criado quando nascemos não responde uma série de perguntas, né? E eu poderia ir aí desde da criança que com 3 anos já sabe compor e tocar piano. Ou com 4 anos, tem N casos, né? Já sabe fazer cálculos gigantescos, né? Isso é o pré-conhecimento. E também com relação à nossa destinação como espírito. Qual é a, como é que eu vou dizer, a justiça de uma pessoa que nunca teve a sorte, realmente, né, há casos assim, não é generalizado, mas há casos, e sempre sofreu, sempre precisou de ajuda, sempre, né, a vida inteira. Primeiro, qual o motivo disso? Segundo, é justo que ele tenha essa vida enquanto outros que nascem em berço de ouro passam uma vida repleta de coisas materiais até a sua morte? Então, a reencarnação é a única maneira de a gente
vê justiça, né, no universo. E ela é muito importante na questão da doutrina da ação e reação, né? Porque aquilo que o Carlos comentou agora há pouco, né? Aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Então, muitas vezes, a gente precisa de várias vidas para depurar até chegar num nível, né, melhor de compreensão. Depois eu até queria que vocês, até gostaria de abrir agora para vocês me dizerem, né, o que vocês acham sobre isso. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. A gente tem um ponto de partida. Criados simples e ignorantes. Imagine para chegar até a perfeição que é Jesus. Numa única existência? Isso é impossível. Por quê? Se a gente olhar só, o Marcelo é professor. Ele olhando para uma sala de aula, se ele tiver 30 alunos, são 30 completamente diferentes. Na matéria dele, na outra matéria, na outra matéria. Então, para a gente poder ter esse crescimento, ter essa evolução e chegar na perfeição, não dá para falar em 5 reencarnações, 50 reencarnações. Cada um tem um nível. Quando você pega, não, se o negócio é assim, deixa eu começar a trabalhar bem feito. Então, a partir desse momento, eu começo a trabalhar bem feito, não quero mais voltar aqui do jeito que eu estava. Então, eu vou começando, tudo ao mesmo tempo nós não vamos conseguir. Então, eu foco em alguns problemas que eu tenho mais graves ou mais fáceis de serem solucionados e vou crescendo. Passo aí 60, 70, 80 anos, desencarno. Mas eu já consegui alguma coisa. Então, quando eu voltar, isso que eu já passei, eu não preciso passar mais. É dali para frente. E não dá para a gente falar em pouco tempo. Se a gente olha para aquilo que a gente tem que ser, olhando como a gente foi criado, e olhando para Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, amar o seu inimigo. Acontece algo na sua vida de alguém tirar a vida do seu filho. É fácil. Então, olha o quanto nós precisamos caminhar para a gente chegar lá. Por isso que não dá para a gente falar em poucas reencarnações. E essa assimilação, ela é lenta mesmo, muito lenta. Sim. Mais alguém? Vou seguir. Oi, alguém quer falar? Pode falar, Fer. Não, eu só queria comentar que eu entendo a reencarnação como algo, uma das coisas mais bonitas que eu tenho consciência na vida, porque é a prova do amor de Jesus para conosco. Cada um tem o seu processo de evolução, que é o que o Carlos está ressaltando, e assim, olha, Jesus, ele permite, cada vez que nós voltemos para a Terra, para termos a oportunidade de evoluir. Se eu não conseguir agora, eu vou ter a oportunidade de novo. Muitas vezes murem, de acordo com as escolhas que eu fizer enquanto estiver encarnada. Então, eu como sou professora, nós, né, Marcelo? Não sei se tem mais alguém professor também. Eu olho isso comparando com a escola, e a escola você tem um ano para fazer. Eu pensar nos nossos alunos aí de ensino fundamental, ensino médio, ele tem um ano para dar conta das aprendizagens. Se ele chegou no final do ano e ele não deu conta, ele pode ser reprovado. E nós não. Nós vamos ter sempre mais uma oportunidade. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho a mais bela prova de amor que pode haver para com os filhos. Sim. É muito bem colocado. Inclusive, falando sobre sala de aula, né? Essa ideia, não todo o espiritismo, mas a encarnação por si só. Você olha o aluno com uma visão diferente, né? Aquele aluno que é encapetado, sabe? Dá vontade de você pegar e dar uns tabef na cabeça.
Você pensa duas vezes, não, ele precisa da minha ajuda, mais do que os outros. Então, eu acho que isso faz com que a gente mude a forma de lidar com as pessoas. Você enxerga as pessoas ao seu redor, mas como irmãos, né? Como irmãos. Bom, mas vamos lá. 167. Entender aquele aluno também desafiador como aquele que está no seu caminho não é à toa, né? Sim. Também ele está te desafiando porque você precisa evoluir a partir dele também. E ajudá-lo Exatamente. também a acender a luzinha interior, né? A chama interior que ele tem. Então, ele faz por nós e nós fazemos por ele quando nós Sim. temos essa consciência. É uma coisa engraçada, porque hoje, né? Hoje, eu, professor Marcelo, hoje, sempre que eu vou dar uma aula, eu sempre penso o que eu posso ajudar essas crianças para entenderem a espiritualidade, de uma forma bem assim velada, né? Porque você não pode falar sobre religião, não é correto. Mas eu posso instigar ideias, né? Boas ideias. Então, hoje, até minhas aulas de inglês que eu dou para meus alunos, esse sábado, com uma turma avançada, a gente falou sobre paz. Sobre paz. Né? Então, sempre eu tento, hoje, Marcelo de hoje. Bom, pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Aqui, uma coisa importante, né, que a gente pode ressaltar, desde quando nós começamos, né, a reencarnar, porque, como o Carlos falou, nós temos um começo, né? A gente vai reencarnando, né? A gente muda de mundo, às vezes a gente vai para outro mundo, às vezes a gente volta para cá, né? Então são várias. Agora, quantas são? Não sei. Vai ter um momento que não vai ser mais necessário encarnar? Sim. Vai ter um momento em que vai ser necessário, não vai ser mais necessário reencarnar, mas quando vai ser? Difícil saber, né? 169. É invariável o número de encarnações? De novo, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, cada um no seu tempo, né? Não existe um número. São 500 encarnações. Gente, se alguém chegar para você e falar, o tal autor falou que 500 encarnações você já está pronto. Nem lê mais nada desse cara, porque a coisa mais legal do espiritismo é que não existe regra. Porque cada ser humano é um ser humano diferente. Então não pode ter regra. Cada um tem uma história para contar, né? Não tem regra. Para com isso, né? Pelo amor de Deus. E essa história precisa ser respeitada. Sim, demais. Cada espírito tem a sua. O encarnado e o desencarnado que está lá também tem. Sim. Então, cada um tem a sua história. Exatamente. A última pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Ou seja, quem sabe daqui 1 milhão de anos, né? Gente, olha só, eu queria comentar para vocês que existe na Revista Espírita, o primeiro ano da Revista Espírita, em setembro de 1858, tem um item que fala sobre a propagação do espiritismo, e ele fala sobre
a reencarnação. Eu vou ler só um trechinho. Ele fala, na verdade, muito interessante, porque é dentro do item Platão, doutrina da escolha das provas. Ele fala que a doutrina da reencarnação ela não é de agora, né? Na verdade, Kardec ele só trouxe à tona novamente, mas ela é tão antiga quanto o ser humano. Então ele fala assim, ó, bem curtinho. Todos sabem que a ideia da reencarnação remonta à mais alta antiguidade e que o próprio Pitágoras a havia haurido entre os indianos e os egípcios. Não é, pois, de admirar que Platão, Sócrates e outros mais partilhassem uma opinião admitida pelos ilustres filósofos daquele tempo. Mais para frente, ele fala assim: em sua alegoria do fuso da necessidade, ele imagina um diálogo entre Sócrates e Glauco, atribuindo ao primeiro discurso seguinte sobre as revelações do Armênio Ir, personagem fictício, segundo toda a probabilidade, embora alguns o tomem por Zoroastro. Compreende-se facilmente que esse relato nada mais é do que um quadro imaginado para desenvolver a ideia principal, a imortalidade da alma, a sucessão das existências, a escolha de tais existências por efeito do livre-arbítrio, enfim, as consequências felizes ou infelizes. Então, veja, né, eu aconselho a quem tiver a oportunidade de ler essa parte. Se precisar da Revista Espírita, eu tenho um PDF, eu mando para vocês. Oi? Aqui para mim eu não estou ouvindo. Alguém falou alguma coisa? Aqui para mim vocês estão sumindo muito. Você não está me ouvindo, Lucélia? Será que é meu celular? Olha, os outros estão me ouvindo bem? Agora voltou. Sim. Sim, tranquilo. Mas assim, está sumindo e Então voltando. foi a sua conexão, Lucélia. Eu acho que é a minha. Certo. É a conexão. O que eu falei foi o seguinte, eu aconselho a quem puder, eu vou até coloco o PDF da Revista Espírita, a lerem essa parte. Deixa eu mostrar de novo aqui. É a Revista Espírita, ano 1, setembro de 1858. Propagação do Espiritismo. Muito interessante, né? Depois eu mando para vocês aí. Bom, outra coisa que eu queria falar sobre o Espiritismo, existem vários, sobre o Espiritismo não, sobre reencarnação, é que existem vários livros e várias filmes que falam sobre o assunto. Eu posso citar, aliás, eu mandei no grupo 2 links que falam exatamente, são livros espíritas, livros que falam sobre reencarnação e filmes. Eu coloquei o link para vocês verem. Então, por exemplo, de livro, eu ressalto aqui, ó. A Reencarnação, de Gabriel Delany, A Reencarnação seguindo o Espiritismo, de Henri Sauce, A Reencarnação de Papus, esse eu não conheço, Depois da Morte, de Leon Denis, e outros, né? Existem vários outros livros. Sobre filmes, né? As Mães de Chico Xavier, A História de Divaldo, E a Vida Continua, Kardec, O Céu é de Verdade, tem várias publicações americanas. O Céu é de Verdade está na Netflix, tá? Milagres do Paraíso, também na Netflix. A Cabana, alguém já deve ter assistido A Cabana. O Filme dos Espíritos, esse não está lá. O Sexto Sentido, que é um filme já antigo, né? Além da Eternidade. Então, se vocês olharem lá, existem muitos livros e muitos filmes que vocês podem ver sobre esse assunto, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Não, Só minha parte. queria dizer que
Por isso que eu sempre falo que a gente não deve julgar, porque a gente já passou por várias encarnações, às vezes a gente fez pior que aquilo que a gente está criticando. Então, por isso que eu falo, a gente não deve julgar, né? Não, jamais. Não mesmo. Porque a gente já teve várias encarnações para saber o que a gente apontou lá atrás. Sim. E graças a Deus a gente tem um esquecimento, né? Já pensou se lembrasse o que a gente já foi? Verdade. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Né? A gente tem ideia, né? A gente sonha. A gente tem uns flashes, né? Os flashes que eu tenho não são muito agradáveis, não. Mas, enfim. Por isso que, às vezes eu vou comentar alguma coisa, eu paro, eu falo, não vou comentar nada. Não. Algo, Conceição? Tranquilo. Tranquilo? Alguém mais quer falar? O Pedro quer falar alguma coisa? Nem que seja, oi, pessoal. Ah, Marcelo, você é chato, hein? Só um pouco. Oi. Ah, ele falou. Já um começo. Ok. Se ninguém tem nada, a Lucélia pode fazer a vibração. Depois a lista fica para a Fernanda. E como o Chico não entrou, acho que ele está correndo por causa do pós dele, na pós dele lá, a Conceição pode finalizar a prece final? Vamos, então. Então, fiquem à vontade. Abrir. Até na hora que você quiser. Abrindo os nossos corações, vibrando muito amor e compreensão, paciência, esperança ao mundo inteiro, vibrando ao país que se encontra em guerra, vibrando ao Brasil, a Portugal. Vamos vibrando muito amor a todos os hospitais, os doentes, aos funcionários, aos acompanhantes e aos médicos. Vamos vibrando aos asilos, orfanatos, cadeias públicas e penitenciárias. Vamos vibrando aos moradores de rua. Vamos vibrando, fazendo uma vibração a todos os desempregados que estão em Deus. Jesus conforte a todos. E tudo vai passar, que amanhã vai ser um novo dia. Vamos vibrando a todas as escolas, professores, alunos, diretores, a todas Deus abençoe a todos os lares, levando paz, harmonia, convenção, tolerância. Vamos vibrando aos nossos lares, aos nossos familiares, que sejam abençoados também a todas as pessoas voluntárias que ajudem no mundo inteiro, os bombeiros, salva-vidas, a todas aquelas pessoas que fazem o bem e que não aparecem. Que Jesus conforte a todos eles, que continue fazendo bem.
Vamos vibrando a nossa cidade de Casa Branca. Muita paz envolvendo a nossa cidade. Vamos vibrando a nós mesmos. Que Jesus nos ajude, nós, com nossa força de vontade, a melhorar a cada dia. A evoluir, a praticar tudo o que a gente estuda. Que assim seja. E vamos vibrando uma vibração deixando na mão do plano espiritual. Utilizar onde for necessário. E vamos vibrando a nossa água. Por Bezerra de Menezes, na nossa água, o que mais nós precisarmos. Que assim seja. Graças a Deus. Agora é a lista, né? Isso, lista dos assistidos. Demir Eduardo Bento, Adolfo Enharo, Alice Helena, Adriano Antônio Filho, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zuccheto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Gizi, Arthur Mazucci, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Tondini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marque Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Edna Cristina Goulart, Elvira Saran, Fernando Nunes de Oliveira, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romagnelli, Isa, Eloy, Janice Cassiolato Martins Gonçalves, Jéssica Santos Silva, Jesual Alexandre Gorduleno, João Maríngolo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Trofia Julice Mazucci Pazucci, Leonardo Correia e Macutinho, Lesiana Santos Silva, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Pablasi, Márcio Luiz Pazucci, Marco Antônio Barbosa, Marco Giardi, Marco Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Marlene Midon, Marli Santos, Michele Zampar Silva, Munize Galante, Neide Goulart, Linda, Rafael Zamur, Sandra Marina Learo, Sérgio Henrique Anequim, Tainá Andrade, Wanda Gonçalves dos Santos de Resende, Vanessa Cecília Martins, Valesca Gomes de Souza Galvério, William Binagim e todos os moradores de Alteirão. Lista dos desencarnados. Bárbara Menegatti, Hermenegildo Osvaldo Sabaim, Maria Aparecida Siqueira Posse, Maria Benedita Dias, Mariana Piccolo, Maurício Zanqueta, Valdir Donizete Severino. Vibramos também, amado Mestre Jesus, pela economia de todos os países. Vibramos pelas crianças sequestradas, pelos adultos sequestrados, pelos tráficos de órgãos que existem por este mundo fora,
para que essas matilhas, para que essas pessoas sanguinárias sejam capturadas, sejam apanhadas. Vibramos também, amado Mestre Jesus, pelas pessoas que estão em desespero, sem alimentos, sem maneira de pagar as suas rendas. Vibramos por essas pessoas que passa pela cabeça delas o suicídio e outras coisas mais, Senhor, para que haja paz nesses corações e para que haja apoio para essas pessoas. Agradecemos aqui a todas as entidades espirituais que têm nos acompanhado nestas reuniões, a Francisco de Assis, nosso guia espiritual, aos nossos mentores e aos nossos mentores também individuais, ao anjo da guarda de cada um de nós, de estarem aqui presentes. Com o Pai imenso, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma boa semana para todos. Tudo bem. Gente, um recadinho, na verdade um convite que eu queria falar com vocês. E desde já fico muito triste de que a nossa amiga Conceição não vai poder participar. Ou então, faz o seguinte, a gente faz uma vaquinha, a gente paga uma passagem e você vem para o Brasil. O que você acha? Eu vou um dia eu vou. Com certeza. Porque eu explico por quê. É muito importante. A Márcia aí. Oi, Chu. É importante que o grupo se reúna fisicamente, né? Então eu queria convidá-los para virem aqui na minha casa no próximo domingo às 15 horas, né? É dia 26. Dá tempo, né, da gente se reunir, tomar um café, tá? Eu vou fazer um bolo com minhas próprias mãos, bolo não, um pão com as minhas próprias mãos, tá? Para recebê-los. E a gente vai discutir algumas coisas sobre o grupo, né, que é muito importante de conversar. Mas, Conceição, fica tranquila, né? Eu, Chico, não vamos colocar nenhuma decisão. A gente vai e trazer já para o grupo, e você e o Chico precisam participar da decisão, tá? Só porque realmente esse encontro físico, ele é importante, tá? Então, estão todos convidados, tá? Oi, Conceição. Vou estar em pensamento. Tenho certeza que sim. Você vai estar no coração de cada um de nós. Sim, Obrigada. Obrigada. Tá? Olha, vocês desculpem, eu vou estar toda hora aqui abrir a boca. É que eu tomei um ansiolítico, então só estava a abrir a boca, desculpem. Imagina. Claro, com certeza. Tá? Então tá feito o convite, tá, pessoal? Eu espero que todo mundo possa vir, porque é muito importante essa reunião. Estou esperando, faz tempo já. Vamos nos conhecer melhor e poder dar um abraço. Agora pode dar um abraço também. Agora pode, né? Aproveita que o sino cefador não chega. Certo, pessoal? Viu, Lucélia? Fernanda e Pedro, né? Vão vir, né? Vão. Tudo. Eu não ouvi. Oi, vocês podem vir, né? Oi, Marcelo. Oi, vocês vêm, estou esperando vocês, tá?
Então, eu vou trabalhar no fim de semana. Eita. Ah, você não vem, a Fernanda vem, pronto. Ela pode ir, ela vai. A Luciana que saiu, acho que ela deve ter caído. E o Carlos, né? Eliane, já vou falar com a Marli também, né? Como ela ia viajar hoje, já tinha falado previamente para ela, né? Para não ficar em cima da hora. E a dona, né? A principal, né? Tem que vir também. Certo, Carlos? Eliane? Dona Clara Dona Clarinda. não pode ir. Ainda Ainda não Oi? pode. tá Oi, sentada. Lucélia, caiu? Ué, a minha conexão aqui hoje não está legal, está sumindo. Não tem problema. sumindo. Eu vou colocar o endereço aqui no grupo também, tá? Combinado? Isso, tá. Tá. Pessoal, é isso aí. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Quarta-feira a gente se encontra novamente. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Boa semana. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa semana, Deus abençoe. Até quarta. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Amém. É.